Extrema-direita na Igreja Católica. Oh, nossa. Cara, a Igreja Católica é uma das instituições mais de esquerda do Brasil. A grande realização da Igreja Católica no século XXI, no século XX, no Brasil, foi a criação do Partido dos Trabalhadores. É isso. É isso. Beleza? Então, isso daqui é uma piada. Isso daqui é uma piada. Isso daqui é uma piada. Falar que tem extrema-direita na Igreja Católica é uma piada. No máximo que tem na Igreja Católica hoje são tradicionalistas católicos. Só. Extrema-direita não. Isso não existe na Igreja Católica brasileira. Não existe, não existe. Na Espanha, você pode até ter o fascismo clerical, o pessoal que ainda enxerga no período do Franco algo valoroso, mas é na Espanha, não no Brasil. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Beleza? Aqui eles são de esquerda mesmo. Ou não tem posição política ou são de esquerda, sabe? Pra cada Paulo Ricardo tem 150 padres esquerdistas. Bom dia, gente. Hoje nós temos uma pauta que é muito interessante, no meu ponto de vista, porque eu acredito que das análises... Você tá com um Shure. Você tá com esse som horrível. Usando um Shure, cara. Esse microfone é mais caro que o meu fone. Como que você consegue ser incapaz em tudo que você encosta, velho? Meu Deus, é configuração bestinha na tua interface e no teu OBS. Meu Deus, velho. Que a esquerda radical tem feito da conjuntura brasileira, esse tema geralmente fica de fora. E é um QI13, cara. Nós tivemos um evento que fez com que isso voltasse ao debate no carnaval. E eu e menina Suede aproveitamos pra levantar essa bola, porque é uma coisa que precisa ser compreendida por qualquer pessoa que se propõe a ser um militante político nesse país. Sobretudo um país que é profundamente cristão como o Brasil. Então, falei. Vamos lá. Ainda por Vamos enquanto, começar né? a falar da pauta Questionável o Brasil ser um país cristão. Bem questionável, né? Olha, posso ir longe? Tirando meia dúzia de protestantes... Não, meia dúzia não, né? Vamos lá. Tirando a comunidade protestante e parte da comunidade católica, eu acho que o Brasil é um país agnóstico. Católico de IBGE, velho. Quantas vezes vocês já tiveram o prazer de conversar com um católico de IBGE falando: acredita em Deus, Jesus, Maria? Acredita mesmo? Acredita, porra. É um agnóstico. Foda. O cara nem sabe o que tá falando. Ele acredita por osmose, sabe? Meu pai era, eu também sou. Sou crismado, é isso. Sou batizado. Então, é isso. Então, o Brasil é um país agnóstico. Bom dia, beleza? Então, gente, vamos falar de religião? Vamos falar de uma das coisas que utilizam muito como espantalho pra afugentar a classe trabalhadora da organização em partidos e movimentos comunistas, né? Não, é muito fácil afugentar a classe trabalhadora de vocês, cara. Sabe por quê? Porque vocês são ridículos. Amor é o... A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Vamos combater com amor. Não, é ódio. Tá? Vocês fazem todo o trabalho pra afastar a classe trabalhadora de vocês. Muito obrigado. A tomar uma medida. E a medida é a organização. Nossa classe só tem uma arma. A organização. Então, transformem o ódio de vocês em ação. Mas uma ação organizada. Vamos falar de religião. Fala. Vai, ateu, fala de religião. Ao longo dos... 2 ateus vão falar sobre a Igreja Católica. Nossa, esse vídeo vai ser incrível. Esse vídeo vai ser maravilhoso. Nos últimos anos, a força que os religiosos têm na política. E, sobretudo, da igreja... Deviam ter mais, inclusive. A evangélica neopentecostal. Não deviam, não. Eu sou favorável à separação da igreja e Estado. O alinhamento da igreja evangélica neopentecostal com a extrema-direita. E eu queria uma coisa. Quem é evangélico há mais tempo, ou quem foi evangélico no passado, lembra de uma época que o discurso mais comum nas igrejas evangélicas era de que política era coisa do mundo. De que a igreja deveria se ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo. Faz o L, chora mais. É que eu gosto aqui de zoar protestante, eu gosto de ver vocês muito putos nos comentários, porque eu realmente não respeito, né, o pentecostal. No fim do dia, meu desprezo é com o neopentecostal, tá ligado? Tudo que exala povão, eu tenho um gigantesco desgosto. Porque igreja neopentecostal, pra mim, se encaixa no
Fudido core. Fudido core é neopentecostal. Aqui, ó, tá ligado? Igreja neopentecostal tá nessa categoria aqui da sociedade brasileira, ó. Tá ali junto, ó. Falou pastor, neopeteca, tá aí, ó. Tá, agora você fala, não, eu sou, porra, comunidade, eu sou luterano, minha família é luterana há 150 anos, pô, eu tenho uma tradição, tá ligado? Meu avô ajudou a levantar essa igreja aqui no interior de Santa Catarina e pá. Tamo junto, irmão, você é foda. O resto, se é neopeteca e casta baixa, vai se f... Não, pelo amor. Não dá. A nível de que cada igreja tem seus candidatos próprios. As igrejas têm... Tem 15 luteranos no Brasil. Esses 15... aos 15 luteranos do Brasil, vocês têm o meu respeito, beleza? Beleza. Obrigado, Lutero, piada, hahaha, mas pelo menos vocês têm alguma dignidade, né? Deputados, até... Agora, neopentecostal, batista, essas merda, aí vai... presidente, né, próprio. E isso não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? A igreja é um baita... Uau! Muito articulado. Os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? Um forte abraço aos 3 calvinistas aqui do Brasil. Inclusive, parabéns pela sua resiliência. A igreja é um baita negócio e, junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Então... Eu não consigo odiar o calvinismo, cara. Tipo, nem o luteranismo. A minha raiva, tipo, raiva, caralho, não vou falar muito forte. Esse rasga civilizacional que foi a reforma protestante. Mas, cara, no fim do dia, não tem como eu não admitir. Os frutos do protestantismo, do calvinismo, do luteranismo foram positivos por um curto período de tempo, beleza? Ali uns 400 anos, por uns 400 anos foi positivo. É isso. Por uns 400 anos foi muito positivo. Você teve grandes coisas por causa do protestantismo. Império Britânico, Império Alemão, sabe? Companhia das Índias Orientais, Holanda, Império Holandês. Você teve muita coisa boa que veio do protestantismo. O problema é, a hora que esses impérios colapsaram, pô, o que a gente tem hoje, né? Vocês que foram evangélicos no passado, tal qual eu fui, lembram de quando... Não, tá tudo explicado. Indicar um candidato pra se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa... Ética de trabalho, capitalismo, liberalismo, né? Nos primeiros 300 anos. A gente só tá aqui por causa do liberalismo, a verdade seja dita. Então, a gente não teria esse desenvolvimento econômico num sistema feudal. Então... É um sistema que vai ser superado? Vai. No nosso tempo de vida? Não. Mas... coisa que... bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios... Em resumo, o que tem de bom no protestantismo? Dinheiro. Mas não roubar dinheiro de pobre. É como fazer dinheiro, gerar riqueza. Isso é positivo. Os pastores se candidatando, né? O primeiríssimo que eu vi foi o Marco Feliciano. Não é que o liberalismo vai ser superado, tipo, de uma forma boba, comunista. É que a gente tá vendo um momento em que esses últimos 300 anos de liberalismo estão entrando em crise. Sabe, uma crise feia. Eu acho que uma crise maior do que da década de 40. Então, eu não sei o que pode acontecer. O liberalismo pode... Então, valeu, irmão. Pardo vim de família evangélica. Meu avô é pastor e estudou desde a conversão dele há mais de 50 anos e estuda até hoje. E ele mesmo diz que padres são quase imbatíveis em debates, porque eles estudam muito. Porque eu acredito que tem um dogma fixo, fixo não, né? Mas tem uma estrutura central dentro da Igreja Católica, é muito mais fácil de você passar seus dogmas do que ficar pensando muito tranqueira de tudo quanto é lado. Cadê? Aqui tem mais um donation do Todinho. Valeu, Todinho. Valeu pelos 10. Obrigado. Todinho te pôs R$10. Lembra? Claro. Lembra da prisão de um M no Tocantins? Então, imagina colocar esse pessoal para receber crônico e recuperar todos os materiais de terras raras. Enfim. Puta ideia. Dado pra se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa que, bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios pastores se candidatando, né? O primeiríssimo que eu vi foi o Marco Feliciano. O primeiro pastor que eu vi se candidatar e ganhar, dando uma espécie de quebra nessa lógica, foi
foi o Marco Feliciano. E hoje em dia eu nem preciso falar, né? Nós temos uma miríade de pastores, inclusive que se apresentam como pastores fulano, né? Inclusive Marco Feliciano é o pastor Marco Feliciano. Só que apesar da gente focar muito nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando a gente fala de política, não são só essas igrejas que estão entrando com força na política da extrema-direita. Ah, tá, isso. Entrando de força na política de extrema-direita, né? Porque a Igreja Católica sempre esteve lá junto com o PT. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre a Seu força merda. de parcela da igreja católica, que está se alinhando Uma parcela desse tamaninho, praticamente relevante. cada vez mais com a extrema-direita. Tanto padres quanto os fiéis mesmo. Só pra lembrar uma coisa pra vocês, né? O ex-charlatão e atual cadáver Olavo de Carvalho não era evangélico, ele era católico. Charlatão. O Bolsonaro, eu sei que não parece, mas o Não só não parece, como ele não é. Bolsonaro é católico. Ele faz uma Não, ele não é. performance de evangélico. Ele foi lá afogado pelo pastor Everaldo lá no Rio Jordão. Ele participou daquela, como é que é o nome? Descend, que é aquele Lollapalooza de crente lá. E tipo, a Michelle é evangélica. Mas Bolsonaro é católico. Então, pra vocês verem, Nossa. Vocês acham, católicos do chat, vocês acham que o Bolsonaro é católico? Não, não é. como? O Bolsonaro é tão católico quanto. Tipo, imagina. O Bolsonaro é tão católico quanto ele é palmeirense. Beleza? Ele troca. Que nem fica trocando de camisa toda hora, ele finge que tem uma religião a cada 10 minutos. Não é uma coisa assim que é novidade eu falar pra vocês que os católicos podem sim ter alinhamento com a extrema-direita, inclusive alinharem as suas pautas. Extrema-direita não dá o cu. Não, nem é um pré-requisito, mas não dá o cu. Extrema-direita é, sei lá, pô, eu acho o pai e o meu filho cortar o próprio pinto. Eu acho que esse é o enquadramento de extrema-direita Pia Neves. Antes que eu sei que dói os ouvidos ouvir um extrema-direita. Mas Pautas religiosas com as suas pautas políticas, tá? E por que a gente resolveu falar disso? ele acha que o Olavo era um extremista de direita. Ele acha que o Bolsonaro é um fascista. Só pra vocês entenderem o nível do cidadão, caso vocês não conheçam o Ian Neves, né? Inclusive, desculpe por apresentá-lo. Especificamente hoje, por conta de uma coisa que aconteceu no carnaval, deixa eu mostrar pra vocês. Frei Gilson vira centro de polêmicas, entenda, críticas ao religioso. Sacerdote reúne fiéis durante a quaresma pra lives, mas internautas já apresentaram críticas ao religioso. Conheça A opinião da internet. Beleza? Eu nunca assisti sequer um segundo de um vídeo do Frei Gilson. Mas já me sinto na posição pra o defender. É isso. Porque olha quem tá criticando o cara. Eu sei que ele participou do programa natalino da Brasil Paralelo. Eu não tô nem aí, cara. Eu realmente não tô nem aí. Convidaram ele foi. A função dele é espalhar a palavra. Então, ele foi. Frei Gilson. Vamos lá, ler um trechinho aqui. Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu quinto dia, nessa segunda-feira, dia 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. Quem é esse cara? O Frei Gilson é um cara super jovem, de 38 anos, que começou a fazer live no YouTube durante a pandemia. E ele ficou gigante. Eu falei os números aqui, né? E eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na popularidade dele é o que eu chamo de protocolo Padre Marcelo Rossi, que ele também é cantor. Que é uma coisa assim meio... Padre, vem instalado no kit padre popular, padre famoso, também cantar uns bagulho. E se você... Tá, e daí? O que tem? Eu não tenho nem opinião. Eu só não consumo. Por motivos óbvios, né? Eu só não consumo esse tipo de conteúdo. Legal, ok. Sabe? É uma forma dele cumprir o trabalho, executar o trabalho dele, que é espalhar a palavra. Você aí tá se perguntando qual é o problema, qual é a questão, porque eu vi gente da extrema-direita falando assim, o cara... Não dá. Qual é o problema? Qual é a questão? Mongoloide aprende a falar a palavra extrema-direita e se torna influenciador da esquerda. Porque eu vi gente da extrema-direita falando assim, o cara reuniu milhões de pessoas e aí estão chamando ele de fascista. Então, vou ler um trecho da própria matéria aqui. Uma das polêmicas levantadas nas redes sociais com a inclusão de trechos da gravação relembra as falas do Frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado, 8 de março. Corrigindo aqui, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não... É o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora? Tem alguma coisa ali, trabalhador? Não li ele. Acho que ele é maluco mesmo. Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Todo mundo trabalha, seu merda. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Disse. Abre aspas de novo. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito. Empoderamento. Eu quero mais. É claro, ver que Deus deu ao homem a liderança. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto e indicaram momentos diferentes do sermão. Ou seja... Eu não vou nem ver o vídeo completo. Isso tá na doutrina da igreja? Se tá então a sua opinião, meu carinha Neves. Pau no seu...
É isso. Pô, ele não cometeu. Ele cometeu literalmente 0 crimes nessa frase. Zero. E se ele tivesse cometido algum crime nessa frase, a legislação deveria ser alterada. Liberdade religiosa, meu caro. Abraço. Toda vez que alguém da extrema-direita fala alguma merda, aparecem os seus defensores falando assim: ei, você, passa já pra cá o contexto. Passe imediatamente. Frei Gilson é de extrema-direita. Ah, tá. Eu não assisti nenhuma live dele, mas eu vi clipes no Twitter. Definitivamente ele não parece um cara de extrema-direita. Vamos abrir um clipe dele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a nova cara da extrema-direita. Vamos ver uma live dele aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Me sinto oprimido. Caralho, ele é realmente a reencarnação de Mussolini, tá ligado? Careca. Narigudo. É realmente, é Mussolini encarnado. 30 anos de silêncio. Olha aqui. 30 anos de solidão. Olha a agressividade no seu tom de voz. O silêncio da manjedoura. O silêncio de Nazaré. O silêncio da cruz. O silêncio do túmulo. Selados são o mesmo silêncio. Gente, olha, se você parar para pensar, que coisa mais linda. O silêncio da manjedoura, o silêncio de Nazaré, o silêncio da cruz, o silêncio do túmulo são o mesmo silêncio. Em que momento ele vai levantar o braço e gritar Sieg Heil? Eu não tô entendendo. Porque o Ian Neves acabou de falar que ele é de extrema-direita. Os silêncios de Jesus são silêncios de pobreza, humildade, Eu não sei vocês, mas eu acho que ele não é fascista, cara. Eu acho. Não sei, eu não consigo, eu não me sinto seguro o suficiente pra falar que ele não é fascista, mas eu acho que ele não é. Eu acho que ele não é. Esse contexto. Vocês acham que eles querem se armar pra quê? Pra apontar pra você e falar: contexto imediatamente. Isso aqui é passação de pano, tá, gente? Não tá clara a mensagem aqui. O cara falou: Deus disse que o homem tem que ser líder. Ponto final. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem um ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra: empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar: a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino. Isso é verdade, eu concordo. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar: a guerra dos sexos é ideologia pura. É ideologia purinha. É inconsciente. Essa rusga entre sexos, que é algo que não existia até Brasil, até 20 anos atrás. Mundo, até a década de 50. Isso simplesmente não existia. Não existia. Então, é ideologia pura, sabe? Ah, primeira guerra entre as classes. Entre, sabe, classes, depois agora a gente já tá em sexo, tipo, por isso que as pessoas não se conversam mais. Sabe aqueles gráficos de separação de ideologia de homens e mulheres? Que mulheres estão abraçando o extremismo de esquerda e homens estão começando a tatear o direitismo nos países desenvolvidos? É isso. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Amém? E Tá, o que tem? Discordou disso? É só não, como eu vou dizer, frequentar a igreja católica. É. Porque, tipo, se você não quer seguir isso daqui, é só não ser católico. É simples, na verdade.
É bem fácil, né? É bem. Tá vendo que isso é um não problema? Isso é uma não questão? Porque deixa eu contar outro segredo aqui. No mundo que a gente vive hoje, é virtualmente impossível a gente restaurar uma ordem pré. Brasil. Pré. Década de 80. Em que o homem podia trabalhar e conseguir sustentar toda a sua família. Virtualmente impossível. A nossa economia não permite um estilo de vida conservador e tradicional para 99% das pessoas. Então, pode ficar tranquilo. A mulher vai continuar trabalhando, a mulher vai continuar se estressando, a mulher vai continuar pegando transporte público, vai ficar tomando mijada de chefe. A mulher vai continuar se fudendo, assim como os homens se fudem. Beleza? É uma não opção. É uma não opção a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Então é uma não opção ela ser auxiliar dos homens. Ela não tem mais essa opção. Beleza? Então pode ficar tranquilo. Nada vai acontecer. Frei Gilson pode falar que a função da mulher é ser uma auxiliar. Isso não vai acontecer mais. É isso. Beleza? Ah, quer cuidar do seu filho? Quer participar da criação dele? Quer fazer comidinhas? Não, isso não é uma não. Esquece. Isso não é uma não opção. Você vai se fuder no mercado de trabalho real e junto com seu marido pra sustentar um apartamento de merda e ter, sei lá, 2 gatos. Assim, não para por aí, não Não, você não será uma dona de casa. Isso não é uma opção. para na misoginia. Em outros momentos, o tal Frei Gilson aí afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento gay, é uma depravação grave. Vou pedir pro Rob aí, afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento gay, é uma depravação grave. Vou pedir Eu não sou eu não sou um versado na teologia católica, obviamente. Mas até onde eu me lembro, sexo é para reprodução. 2 iguais não reproduzem. Então, se isso te incomoda, basta não fazer parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Tipo, não é tão difícil. Tipo, não é tão difícil. É só não ser católico. Aí você pode fazer o que você bem entender. Afinal de contas, o Brasil, querendo ou não, é uma sociedade de matriz cristã. E isso meio que permitiu com que essas pessoas tenham essas liberdades. Então, hoje, o cara pode dar o c... sem ser preso por causa da nossa sociedade católica. Então, pode ficar tranquilo, irmão. Inclusive, homossexualidade não é crime no Brasil desde o Império, quando que foi descriminalizado. 1830. Dom Pedro I descriminaliza a homossexualidade. Foi descriminalizado. Sabe quando? Quando o Código Penal do Império do Brasil foi outorgado. Então, o Brasil, praticamente desde a sua independência, não é crime ser gay. O Brasil. Só pra você ter noção, no Reino Unido, era crime até 62. É uma sociedade, o Império do Brasil, o Império Católico, legalizou o seu direito de ser um sodomita. E esse cara tá escandalizado com o que, irmão? Com o que você tá escandalizado? Gilson aí afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento Eu não tô entendendo o desespero desse merda. gay, é uma depravação grave. Vou pedir pro Robson colocar aqui que ele estava sendo entrevistado pelo Vilela. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião, não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo. Tem que estar subordinado. Aí outro, você é gay, ó que legal, quer se casar? Beleza. Você não vai se casar na Igreja Católica. E daí? Casa no civil. Acha alguma igreja protestante, casa lá, sei lá, se fode. Pronto. Entendeu? Você tem essa liberdade. De nada. De nada que você vive uma sociedade católica que você pode fazer isso. De nada, né?
Esse direito foi entregue a você. Subordinado à verdade. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens, ok? Onde é que tá escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples. Por que gay insiste tanto em casar em uma igreja e nem são cristãos? Eu não sei. Eu não consigo entender o tesão que eles têm em vilipendiar a fé alheia. Tá ligado? Está lá em Romanos, que o próprio catecismo cita, Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. É Bíblia, tá? Foi Frei Gils que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Então, eu queria só pegar esse evento aqui pra vocês entenderem. Eu não tô entendendo o erro. Tipo, tá na Bíblia, pronto. É isso. É isso. Acabou o debate, tá ligado? Acabou o debate. Por que esse cara ter milhões e milhões de pessoas assistindo ele fez com que as pessoas lembrassem pro público que ele é um tremendo de um defensor da extrema-direita, tá? Ele é um cara que... e defende as pautas da extrema-direita. E esse cara não é o único padre. Só caso venha a desculpa de que ele pode ser uma exceção, de que ele pode ser um religioso e que... Olha, eu gostaria que ele fosse a norma, né? Porque afinal de contas a gente tá falando de uma religião, né? Igreja Católica. Eu gostaria que ele fosse a norma e a CNBB não existisse. Um acaso é de extrema-direita. E eles não tivessem criado o PT, por exemplo. Então, tem um outro que é maior que ele e bem mais barulhento, que é o padre Paulo Ricardo. Based. Eu gosto... Padre... Eu vi tanto vídeo do padre Paulo Ricardo, cara. Eu sei lá, cara, foram alguns anos assistindo o vídeo dele. Ele é foda. Esquece, Based. Inclusive se inscrevam. Ele tá até meio em baixa, tá ligado? Ele deu uma sumida de uns tempos para cá, mas se inscrevam. Vão lá conhecer os vídeos, assistam os vídeos dele. Padre Paulo Ricardo. Esse é o que tem as opiniões mais extremistas. É o cara que defende cura gay. É o cara que é contra avanço de direitos das mulheres. É um cara que é um apoiador ferrenho do Bolsonaro. E nós temos alguns exemplos desse outro padre, que é um cara que tem vários discursos que criam uma lógica bastante visível de nós contra eles. E é uma lógica que é muito útil ao fascismo contemporâneo. Não, disse o comunista. Nossa, o comunista falou que é contra da lógica de nós contra eles. O comunista. Uau. Puta que pariu, hein, amigo? Discursos que criam uma lógica bastante... Bom, o que eu tô esperando? O que eu espero de um comunista? Honestidade? visível de nós contra eles. E é uma lógica que é muito útil ao fascismo contemporâneo. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Jair postou no Facebook, que hoje em dia é um lugar que pessoas mais velhas frequentam mais, né? Do padre Paulo Ricardo falando sobre o que ele acha de porte de arma. E esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, um oferecimento de 3 pixels na tela, vamos escutar o padre Paulo Ricardo. Nós estamos num pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum brinquedo que seja arma. Não pode. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê. E brincadeira de menina era brincadeira de guerra. Ah, não pode, porque o menino vai ficar violento. O que você tem que ensinar pro seu filho é que ele é um guerreiro do bem. É que ele deve estar lutando do lado do bem. Você tira isso dos meninos, você educa mocinhas covardes. Entende? E essa é a realidade dos meninos hoje em dia, entende? Eles não são guerreiros, eles não estão aí para proteger a família deles. Mas padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz. O problema é o seguinte, nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim, nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta, é isso? Que vitória é essa? Se os bandidos estão armados, quem é que vai... Esse sojado, eu não entendo do que ele tá querendo dizer, tipo... ele é um cara que defende revolução armada, irmão. Você sabe que os comunistas fizeram na revolução, na Guerra Civil Espanhola, né? Vocês sabem o que eles fizeram com padres, com freiras? Você sabe o que eles fizeram, né? Porque o Ian Neves, o sonho dele é fazer a mesma coisa aqui no Brasil. O sonho dele é fazer a mesma coisa que os comunistas espanhóis fizeram lá contra o Paulo Ricardo, contra o Frei Gilson. O sonho dele é fazer isso. É um cara, ele defende tomada armada do Estado. Então... vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles, entende? Agora o cara tá lá, tem bazuca pra tirar em helicóptero, e você tem que ir lá pedindo licença. Olha, meu bem, não fica zangado não, tá? Mas sem ferir seus sentimentos, você dá licença e para de ser malvado. É assim que você vai fazer?
Fica com um buraco no meio da testa, assim. Entende? Então o negócio é esse. Quer dizer, tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos. É realmente muito engraçado aí o senhor padre. Realmente faz-me rir o senhor padre. E, gente, vamos destrinchar um pouco desse discurso aqui. Os pais devem treinar seus filhos como guerreiros do bem. Bem e mal são coisas objetivas? O que você... São. Na perspectiva católica, são. São merda. Hã? Só essa imagem já molga toda a galera do Ion Fezesps www.diariodocentro Os donations não estão aparecendo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar a foto aqui. Diário do Centro do... Ai, puta merda. Vitada. Sim, meu carinha Neves. Bem e mal são bem objetivos. Sei lá, por exemplo. Um estupro é mal. Um cara que mata um estuprador é do bem. Discorda? Eu tenho certeza que você discorda. Eu não me importo. Ai. Ian Neves tipou R$10. Depois que enfiei o piu-piu do lança-leite no meu roxo, abandonei o Yuyu. Vou mamar das tetas da minha mamãe pra ela pagar meu AP enquanto eu dou o asterisco um salve pro tio do Alanzoca, rest in pieces. Deixa eu fazer a ordem do dia aqui que eu esqueci. Obrigado, Ian Neves, por poder. Soltar aqui mais um. Acho que esse dá pra deixar no vídeo. Pedro tipou R$15. Salve, pardo. O asterisco Salve. é que a católica tende ao esquerdismo. O Carl Jung uma vez falou sobre o consciente coletivo católica. Eles têm ideias de humildade, pobreza e aversão ao sucesso, livre mercado, etc. Esse é o grande defeito, né? E vai fazer o quê? Vai mudar por... Filhos como guerreiros do bem. Bem e mal são coisas objetivas? O que São. vocês acham que para um padre de extrema-direita significa ser do bem? Vocês acham que defender direitos de população LGBT, de avanço nos direitos das mulheres, de algumas pautas progressivas, representa o bem pra esse cara? O que é o mal segundo esse cara? E assim, realmente, o mundo é muito simples, né, gente? É uma constante guerra do bem contra o mal. É uma guerra do espiritual, do Deus contra o diabo. Simples assim, né? Eu não preciso destrinchar tanto assim, né? Isso, exatamente, Felipe. Jesus liberou a bazuca. O cara tá basicamente falando assim, Jesus liberou a bazuca. E eu quero Millennial funny. Millennial sendo engraçado. um grande sentimento de pesar aí no chat pra menina Suede que foi ouvir os sermões desse cara pra procurar trechos pra gente mostrar aqui, tá? Vou mostrar um sermão dele aqui, falando a respeito de como ele enxerga essa questão de bem contra o mal. Pra vocês não acharem que eu tô inferindo nada. E assim, gente, que coisa cafona são esses sermões de padre que tem no YouTube, com umas musiquinhas piegas no fundo, assim, e um tom de voz serena. É um negócio... mundial onde Vamos lá. todas as religiões colhem Eu não vou nem falar, né? Se eu começar a descrever a cafonice da esquerda brasileira... um aspecto de Deus. Jesus não é um aspecto de Deus, ele é Deus. Então nós temos uma coisa que nenhuma religião tem. Nós temos Deus histórico. Nós temos Deus que veio aqui na história. E, portanto, nós precisamos aceitá-lo. E é essa a obra do Espírito Santo. E qual é a obra de Satanás? Convencer as pessoas que isso é uma grande abominação. Que o cristianismo é um grande erro. Portanto, Satanás quer inspirar teólogos modernos para transformar o cristianismo numa religião igual às outras. Para acrescentar água no cristianismo, diluir o cristianismo, para que ele perca essa densidade de verdade. Deu pra entender, gente? O extremismo aqui do discurso, deu pra entender? Caralho. Não, Ian. Não tem extremismo nenhum ali. Você que é boiola. É isso. É a única explicação. Porque se não deu, eu vou aqui repetir. O projeto de Satanás é tolerância religiosa. O projeto de Satanás... Tolerância religiosa é uma merda. Essa é a realidade, cara. Cada sociedade, cada país define o que é melhor pra si. Gera, como eu posso dizer, um país que tem apenas uma única religião, ou uma religião que sobrepõe as demais, tem mais estabilidade. Ou você tá vendo uma crise religiosa na Arábia Saudita? Não, a Arábia Saudita está estável, né, na medida do possível. Só um exemplo bobo aqui, sabe? Uma religião ali
grande que sobrepõe as demais gera uma coesão muito maior dentro da sociedade. É colocar o cristianismo como mais uma religião, e não a única religião. A única verdade de Satanás é colocar o cristianismo como mais uma religião, e não O que é uma bosta, o que é patético. Imagina, não, imagina você. Ah, eu sou católico. Não. O catolicismo é só mais uma religião como qualquer outra. Tá? Então por que você não larga e vai fazer outra coisa? Porque se a sua não é especial, então ela não vale p*** uma. Ora, cara. Tipo. Cacete. Não a única religião, a única verdadeira, que deve ser imposta, e pela postura dele a respeito de armas, imposta como? E, gente, eu vou mais longe aqui, tá? Não É imposta como, sei lá, era na época do Império. Haviam protestantes no Brasil Império. Haviam islâmicos no Brasil Império. Tinha judeu, tinha tudo quanto é religião no Brasil Império. O culto era privado. E sabe por que eu tô voltando pro Brasil Império? Porque o Brasil Império era um país cuja o catolicismo era a religião de Estado. Você não pode professar a sua religião de forma aberta na China, por exemplo. Você não pode fazer trabalho missionário na China. Tem igreja. Eles atuam. Mas trabalho missionário, isso não existe. Não é qualquer cristianismo. São os cristãos tradicionais. Ele fala isso em outros trechos aqui, vou poupar vocês, mas aqui ele fala: os cristãos verdadeiros são os tradicionais. Mas né? Tecnicamente é verdade. Se você se propõe a seguir uma religião, você tem que seguir ela de verdade, não abrir concessões. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade religiosa é projeto de Satanás. E aí, olha que curioso. Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Vocês acham Porque o padre Paulo Ricardo, ele trata Satanás como progressismo. Então, tecnicamente, nós estamos alinhados nessa. que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Os dois apoiam o mesmíssimo projeto político, que é avançar pautas reacionárias. Só que o Paulo Ricardo acha que o Malafaia é um herege, tá? No canal dele, ele fala o tempo todo contra a forma como os protestantes entendem a fé cristã. A gente não... Afinal de contas, o padre Paulo Ricardo é um padre católico e o Silas Malafaia é um herege protestante. Pode falar, isso é um equívoco de análise. Falar sobre os cristãos de extrema-direita no geral como se eles concordassem em tudo. O bolsonarismo é o projeto fascista que teve tração no Brasil. Eles embarcaram direita no geral como se eles concordassem em tudo. O bolsonarismo é o projeto fascista que teve tração no Brasil. Eles embarcaram nesse projeto porque é um projeto que tem apoio popular. E aqui é que eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais histórica pra vocês. Não dá, velho. Não tem condição. E aí, né? Eu abri live pra falar sobre como existe católico de extrema-direita? Não. Eu não quis abrir live só pra falar, olha esse padre, olha esse outro padre, olha como eles são de extrema-direita. Da onde vem esse pensamento? Qual é a origem desse pensamento? Desde quando ele existe? E como que ele se constituiu na sociedade brasileira? O que significa ser católico tradicional? Como que uma pessoa se identifica como um católico tradicional? Então eu quero dar o ateu vai explicar o que é um católico tradicional. Eu acredito que eu sendo um ateu falando sobre um católico tradicional, provavelmente seria uma menos merda do que o Ian Neves. Pequeno panorama histórico, bem pequeno, eu não sou teólogo, tá, gente? Então não vou entrar muito nesse Deu pra perceber, cara. mérito. Mas pra Você falou que o padre Paulo Ricardo é um extremista por defender o fim da liberdade religiosa. Nem sei se ele defende, pra ser honesto. Eu acho que ele não defende o fim da liberdade religiosa, sabe? Com toda certeza, não. Pra vocês entenderem as raízes desse tipo de pensamento. Só um parênteses a respeito Ele nem defende isso, tá ligado? da igreja neopentecostal hegemônica no Brasil. A gente falou sobre as origens no vídeo sobre o Ronald Reagan, porque a igreja brasileira é muito, muito inspirada na estadunidense da década de 80, tá? Só pra dar um parâmetro pra vocês. Vamos lá. O marco que a gente tem aqui é a década de 60. Antes de 1960, a Ia tá tirando tudo de contexto. O que você esperava? Honestidade de um comunista, caralho? É a segunda vez que eu tô falando isso. igreja católica era bastante diferente do que é hoje. É a década de 60. Antes de 1960, a igreja católica era bastante diferente do que é hoje. A grande virada da igreja católica, que conforma a igreja católica como nós conhecemos hoje, foi por conta do Concílio Vaticano II. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. E são fontes deles, tá? 60 anos atrás, o primeiro ato do concílio, porta da igreja aberta para o mundo. Desejado vivamente por São João XXIII e concluído por São Paulo VI, o Concílio Vaticano II iniciou seus trabalhos em 11 de outubro de 62, foi até 65. Evento cuja força propulsora não se esgotou, como tem sido constantemente reafirmado pelo magistério de todos os pontificados posteriores. A direção da caminhada nas palavras do Papa Roccalli, descer ao tempo presente, com o remédio da misericórdia mais do que da severidade. Por trás Que cagada, hein? Que cagada, hein? Puta cagada. Puta cagada. Eu acho que a ideia de uma religião ter que se adaptar ao tempo é um tiro na cabeça. O Islã não tá perdendo força, não, cara. Aliás, eu vi uma análise um tempo atrás de que o Islã
que a internet poderia ser um counter ao Islã. Pode, tecnicamente, tipo, as pessoas terem acesso à informação e se encantarem com a forma ocidental de viver a vida, de enxergar o mundo, sabe, liberalismo, tudo isso que o Ocidente tem a oferecer. Mas não é bem isso que a gente viu na prática, né? Aquele monte de jovem de segundas e terceiras gerações de famílias islâmicas na Europa se radicalizando e indo lutar pelo Estado Islâmico em 2015. Eu não acho que o progressismo é um counter. Então, não há uma vontade de fazer uma grande reforma no Islã. Ou, não tem. Esquece. Vocês estão cagando pra essa porra. Você tem países mais ou menos radicais dentro do Islã. Por exemplo, a Turquia. A Turquia é praticamente um país ocidental. Você tem uma vida normal lá dentro. E é um país islâmico. A Arábia Saudita, você vai seguir as regras deles. Lá é proibido ter igreja. Então... Islã é a merda que precisa ser comida pelos comuns. Então, eu acho uma cagada. Eu, um ateu, acho que a Igreja Católica ter se modernizado na década de 60 foi uma cagada. Por trás de toda a pompa, aqui, por trás de todo o discurso proselitista, o Concílio Vaticano II foi uma iniciativa da igreja para se modernizar. Na década de 60, o mundo passava por mudanças muito rápidas, a cultura de massa, tipo cinema, rádio, indústria musical, vocês conhecem, estava crescendo vertiginosamente em todo o mundo, a contracultura estava surgindo e a igreja estava parecendo uma relíquia do passado distante. Então, intelectuais, cardeais, teólogos da igreja se reúnem. Continua aparecendo. Só que agora se parece uma relíquia de um passado da década de 60, que é uma relíquia. Para reformar os ritos do catolicismo. E é nessa reforma que muitas coisas da Igreja Católica Contemporânea se conformam. Por exemplo, uma coisa que para nós parece um contrassenso, mas que não era comum. As missas eram realizadas em latim. Agora as missas poderiam ser realizadas em idiomas locais, em vernáculo. Outra coisa, eles abandonaram a... Não tenho uma opinião sobre isso. Não tenho uma opinião sobre se é bom ou se isso é bom ou ruim, sinceramente. Ideia de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo. E todo o processo legal que levou à crucificação de Cristo foi executada pelo governo de Israel, os judeus, no caso. Como eles não tinham o poder de executar a sentença, no caso, a sentença de morte, e isso era jurisdição dos romanos, eles só executaram a sentença. Não é algo controverso, é só a realidade dos fatos, né? Ora, cara, sabe, todo o processo que levou à condenação de Cristo foi tocado por judeu. E a condenação foi nas mãos dos romanos, porque só eles podiam executar a sentença. isso foi muito propulsionado também pelo Holocausto. Então era uma modernização. Ah, pronto. Foram os judeus que mataram Jesus Cristo. E isso foi muito propulsionado também pelo Holocausto. Então era uma modernização desse discurso, tá? E também, aí vocês vão entender onde as peças se encaixam, foi abolida essa ideia de que a Igreja Católica é a única via para salvação em Jesus Cristo. Foi... Mas, puta que pariu. Isso é tão idiota. Olha, rapaziada. Ó. Nós não somos a única forma de salvar a sua alma. O que um católico olha e pensa? Tipo, tá, espera, se não, aqui não é o único lugar que eu vou ter salvação, eu posso ir embora, então? E é isso? Isso é mentira? Impossível, isso daqui é tão isso é tão idiota. Isso é tão idiota. Só pode ser mentira. Foi aceita a possibilidade de conhecer Deus em outras religiões. E aí, se vocês estavam prestando atenção, vocês estão entendendo onde o discurso do padre Paulo Ricardo estava querendo chegar? Estão entendendo? É fake? É fake. Ok. Porque isso é patético. Isso daqui, cara, não faz sentido nenhum. Que foi feita nessa época foi permitir meios de comunicação de massa para atingir mais fiéis. Porque nós estávamos adentrando na era da comunicação de massa. Da TV, do rádio, do cinema, etc. Né? É aí que surge... Isso é literalmente mentira. O Vaticano II afirma que fora da igreja não há salvação. Na Lumen Gentium 14, o Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos, fundado na Escritura e tradição. Ensina que esta igreja peregrina sobre a terra é necessária para a salvação. Ah, então, ok. Padre cantor. Vocês acham que tinha padre cantor antes? Caso vocês queiram estudar isso, não sei por que fariam, mas caso vocês queiram estudar, esse vídeo não é um vídeo de teologia, tá? Tem toda a documentação do Concílio Vaticano II aqui, ó. Toda a documentação tá aqui. Se vocês quiserem consultar isso, podem consultar. O que acontece nessa época? Essas reformas não foram aceitas por uma parcela bem grande dos padres e dos cardeais. E aí começa uma
Afinal de contas. Organização de uma reação conservadora. O mais relevante foi o arcebispo francês Marcel Lefebvre, que organizou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Qual que era o objetivo dessa fraternidade? Vou mostrar a fonte aqui pra vocês também. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos. Tá aqui. Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos fundada por Dom Marcel Lefebvre em 70. Seu objetivo essencial é a formação sacerdotal, utilizando os meios que a igreja sempre usou, o santo sacrifício da missa celebrado segundo o rito de sempre, o rito de sempre, tá? A pregação da fé e da moral católicas, a dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, a doutrina católica extraída das melhores fontes e a vida em comum baseada na caridade e na oração. Traduzindo o proselitismo aqui, eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Tudo. Formação sacerdotal utilizando os meios que a igreja sempre usou. O santo sacrifício da missa, celebrado segundo o rito de sempre. Afinal de contas, é uma formação de sacerdotes para a igreja católica, então faz sentido que... Pregação da fé e da moral católica, afinal de contas, é um sacerdote católico, né? Dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, afinal de contas, é um sacerdote católico. Pô, realmente é muito absurdo. A doutrina católica extraída das melhores fontes, os doutores da igreja, e a vida comum baseada na caridade e oração. Oh, meu Deus! Nossa, isso daqui me parecem pré-requisitos muito importantes para a formação de um sacerdote da igreja apostólica, da igreja católica apostólica romana. Eu não sei vocês, mas isso daqui não me parece nem um pouco absurdo. Isso daqui parece bem normal e esperado, né? Bom, complicado, né? Complicado. Eu acho que o Ian Neves esperava o quê? Sei lá, sarau de poesia, uma ode ao cu, sei lá, a vida da trans negra, alguma merda assim, é isso daí pra ele, já é o suficiente pra formar um católico, alguma porra assim, sei lá. Não tô entendendo, tipo, onde tá o absurdo aqui, tipo, eu não sou nem católico. Ele esperava luta de classe. E a vida em comum baseada na caridade e na oração. Traduzindo o proselitismo aqui, eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Tudo, tudo. Essa fraternidade foi construída para rejeitar o que foi construído com o Vaticano II. Então... mitada, beleza. Inclusive, o Ian Neves, provavelmente ele despreza o Concílio Vaticano II, assim como toda a Igreja Católica, e se dependesse dele, ele iria expropriar toda a Igreja Católica brasileira e botar num paredão todos os padres que falassem um A contra isso. Porque foi isso que aconteceu na União Soviética. Então, eu não entendo. O espanto dele é de ter meia dúzia de padres que estão preocupados com algum tipo de questão maior do que as bostas que ele defende. Então, onde eu quero chegar? O Vaticano II rachou a igreja. E os teólogos mais progressistas chamam essa ala daqui, reacionária, de inimigos da igreja aberta. Se vocês verem essa expressão por aí, vocês vão entender do que eles estão falando. E por que eles tinham tanta raiva nessa época também? Vocês falaram aí no chat algumas vezes sobre a teologia da libertação. O que permitiu que algo como a teologia da libertação se formasse foi o Concílio Vaticano II. Então, vocês entendem? Então já é motivo suficiente para você odiar o Concílio Vaticano II. Pronto. É isso. Caso encerrado. Agora você entendeu ali. Porque sem o Concílio Vaticano II, você não tem a teologia de libertação e você não tem o Partido dos Trabalhadores. É isso. Para esse tipo de teólogo, o Concílio Vaticano II abriu alas para que a Igreja Católica fosse instrumentalizada pela esquerda. Essa é a visão que eles tinham. Então, de uma certa forma, isso... Que eles tinham não, que é a verdade. Isso fez com que um braço muito importante da luta da esquerda no Brasil, sobretudo contra a ditadura, fosse formado. Os padres progressistas, não só no Brasil, lutaram contra as ditaduras militares. Olha o Pedro! Pardo, vou te falar, tenho um desprezo com a católica, minha família era de Gabriel RS, eles eram nativos, pessoal do Vargas arrancava a língua deles, e os padres denunciavam se falasse idioma nativo. Você acabou de falar regime Vargas. Seu ódio não deve ser contra a igreja. Seu ódio é contra Getúlio. Esse filho da puta. Eu compartilho do seu ódio. Eu tenho histórias na minha família. Muitas histórias da família. E tanto que eu pedi pro Wallace ele adicionar muitas informações sobre essa perseguição contra estrangeiros no regime Vargas. Porque é um negócio que ninguém se importa em tratar. Eu nem sabia que ele também tinha perseguido indígenas. Eu vou pedir pra ele colocar isso no roteiro também, que tava tendo perseguição contra índio. Eu achava que era só contra europeu. Custou R$10. Eu corto meu pint 0 fora no dia que um velho comunista criticar ou falar
muçulmano ou dos estrelinhas da mesma forma que falam dos cristãos. Eles nunca vão falar, cara. Eles nunca vão falar. Eles nunca vão falar. Porque o cristianismo no Ocidente é o grande inimigo deles. É isso. E é engraçado imaginar a ideia de um muçulmano esquerdista. Quando rolou um golpe no Afeganistão, um golpe comunista no Afeganistão, eles também perseguiram muçulmanos religiosos, sabe? Onde há um movimento revolucionário, há perseguição da religião. É que aqui no Ocidente eles instrumentalizam. Aqui no Ocidente, né? Bostil. Mas aqui no Ocidente eles instrumentalizam o Islã com o objetivo de enfraquecer a sociedade mesmo, sabe? Gerar essa briga interna, essa constante pressão pra eles chegarem com as soluções de merda deles. E depois eles vão descartar os muçulmanos e vão suprimir eles também. E é isso que funciona. Eles são filhos da... Eles só usam. Eles usam minorias pro seu projetinho patético. Mãe do Ian Neves tipou R$10. Pardo, pare de malbigar o Fuinha. Se ele parar de ganhar dinheiro brincando, ter que voltar a sustentar ele e pagar mais 3 anos de cursinho. Ele tem maior cara de que passou 3 anos do cursinho pra fazer história, sabe? Sobretudo contra a ditadura, fosse formado. Os padres progressistas, não só no Brasil, lutaram contra as ditaduras militares em toda a América Latina. Um dos principais estudos sobre tortura na ditadura é de um arcebispo, o Evaristo Arnes. Não sei se vocês sabiam disso. A gente teve também a Ação Católica e a Juventude Universitária Católica, que tiveram um papel bastante importante na refundação da UNE e na resistência à ditadura militar. E aí vocês entendem que era parte do pensamento progressista, utilizando a estrutura muito bem fundamentada e muito bem difundida da Igreja Católica com I maiúsculo. Complicado. Complicado, né, meus caros católicos do chat? A história da igreja de vocês é essa daí. Né? Se há comunismo no Brasil, se há esquerdismo no Brasil firme e forte hoje, a conta tá no colo de vocês. Então é o trabalho de vocês expurgar esses filhos da puta pra fora. Para essas pessoas, o Vaticano II foi uma grande vitória. Os tradicionalistas queriam enterrar esse concílio e regressar à missa em latim. Eles eram abertamente contra. Ian Neves, fica tranquilo, Ian Neves. A geração Z, como eu posso dizer, ela tá abraçando um monte de ideia que vai te deixar com os cabelos em pé. E... Olha, eu vou dar um adianto pra você. A quantidade de zoomer que tá frequentando missa tridentina não tá no gibi não, cara. Então... What will you do? Rebuild it. Just the way it was, brick by brick. O futuro da Igreja Católica, ao meu ver, ele pode ser glorioso. Mas... contra a liberdade religiosa do ponto de vista da Igreja Católica. Então vocês estão entendendo? Agora fez sentido o discurso que a gente acabou de escutar naquele sermão piegas. Vocês estão entendendo que aquele cara não tirou aquilo do nada? Que não é a opinião dele? Que não é uma coisa contemporânea? E é assim que os tradicionalistas católicos veem muita vantagem em apoiar a extrema-direita. Porque eles são contrários a qualquer avanço social. E, inclusive, eles são uma grande fonte de relativização da história. Tá lotado de canal tradicionalista católico no YouTube, falando coisas como a Inquisição ou não aconteceu, ou se aconteceu foi a salvação da Foi based. Foi mesmo. Foi. civilização ocidental. Eu não vou colocar aqui pra não ficar dando palco, mas assim... Não foi... Fala no seu... não foi a Inquisição a salvação da civilização ocidental. Mas as cruzadas foram. E a Reconquista também. Tem vídeo aí falando que você tem que agradecer à Igreja Católica pela Inquisição. Porque a Inquisição salvou a civilização ocidental. E uma outra coisa que eles relativizam muito é as cruzadas. Não é o tempo... Pô, eu sou um dos maiores. Se tem um cara que gosta das cruzadas, esse cara sou eu, beleza? Então, não vou falar nada, eu vou ficar quietinho, que eu não... Vamos, toca, nem fala muito disso, né? A gente fala de Zé Cruzadinha. Vocês acham que Zé Cruzadinha foi isso depois do século XXI? A relativização das cruzadas tá no cerne desse revisionismo histórico, tá? Inclusive, eles pegam a interpretação daquele filme Cruzada, sabe aquele filme de 2005? Eles pegam esse filme como se fosse uma espécie de símbolo, sendo que é muito engraçado, porque, gente, esse filme, o filme Cruzada... Olha só, ele tem... Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ele é literalmente isso daqui. Meu Deus, cara. Nossa. Pá. É literalmente o Ian Neves. Olha, ele vai mandar. Ele vai mandar. Ele vai falar. Haha. Os incels não perceberam que os templários são os vilões.
é uma crítica à guerra do Afeganistão. Eles nem Ah, isso. Foi a crítica à guerra do Afeganistão. viram o filme. O filme coloca os muçulmanos como uma força bem... Assim, eles enxergam os muçulmanos de maneira bem positiva, justamente porque eles estavam tentando criticar a invasão do Afeganistão. Não é um filme de esquerda, tá, gente? A gente tá... Eles. Não, eles. Assim, eles enxergam os muçulmanos de maneira bem positiva, justamente porque eles estavam tentando criticar a invasão do Afeganistão. Não é um filme de esquerda, tá, gente? A gente tá falando dos Estados Unidos e de Hollywood, por favor. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que não é um bando de maluco aleatório. Resumo da ópera. Não é um bando de maluco aleatório. O que esses caras estão querendo fazer é disputar os fiéis da Igreja Católica. Esse vídeo aqui que eu vou... Sim, tem que ser disputado e espero que todas as facções tradicionalistas católicas vençam ao redor do mundo, porque é necessário. A gente precisa da Igreja Católica. A gente precisa da Igreja Católica. Todo o meu carinho e apreço pela Igreja Católica vem dessa galera. Sabe, que eu espero que eles consigam vencer. A gente precisa da Igreja Católica. A gente precisa da Igreja Católica. Ela é a única força que a gente tem hoje aí. Porque, mano, protestantismo e suas 80 mil seitas aleatórias é tipo um negócio tão frágil que você destrói essa bosta do dia para a noite, se você quiser. Então, realmente, a gente precisa da Igreja Católica. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui não tem como eu dar palco, porque é um vídeo gigantesco. Dá uma olhada. Esse vídeo aqui é um exemplo. Porque a salvação não vai ser protestantismo, paganismo, qualquer merda que vocês achem. Não vai. O vídeo tem quase 4 milhões O PaxTube é foda. Eu adoro o PaxTube. O PaxTube é sensacional. Puta canal. É muito bom. O PaxTube é muito bom. de visualizações do PaxTube, porque as cruzadas foram incríveis, na verdade. Isso aqui, esse vocabulário, gente, é vocabulário de vídeo ensaio de YouTube gringo. Os caras estão adaptando a linguagem contemporânea pra tentar disputar a consciência dos fiéis pro lado conservador. O PaxTube é um zoomer, cara. O seu velho decrépito, é que você não entende esse tipo de coisa, né? Mas o PaxTube é esse zoomerzinho que faz esse tipo de vídeo, tá ligado? O PaxTube é mais um. É mais um dessa galera, tá ligado? O que a gente vai fazer? What will you do? Rebuild it. Just the way it was, brick for brick. Só mais um. É só mais um. Eu também me incluo nessa patota. Conservador da Igreja Católica. E eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, qual foi o concílio que permitiu que a Igreja Católica utilizasse meio de comunicação de massa pra atingir os seus fiéis? Não é o concílio que esses caras odeiam. Vocês não acham muito irônico um cara conservador como Frei Gilson utilizar CD de música para propagar a sua fé, sendo que o que permitiu isso é o concílio que ele não gosta? Enfim. Não acho muito irônico. Ele tá usando as ferramentas que estão disponíveis. Não tem nada de absurdo. Tá no jogo é pra usar, né, pô? Então é isso, né? Fim à hipocrisia, não é chat do meu coração. Enfim, o que esse vídeo aqui tá falando? É a luta do Ocidente contra o Oriente, as cruzadas representam basicamente o combate à heresia. Lembra que a intolerância religiosa com as demais religiões é uma pedra angular desse conservadorismo católico? Então... Puta merda. Não vou falar nada. Não preciso falar nada, preciso mostrar o mapa aqui. Eu odeio o Vargas também, mas, cara, as histórias que meu avô me contou, algumas histórias bizarras dessa época, e detalhe, os índios daquela região já eram cristãos católicos, todos eram. Mas todos eu eles eram. odeio o Vargas também, kkk. Mas, cara, meu avô contou algumas histórias bizarras dessa época. E detalhe, os índios daquela região já eram cristãos, católicos e etc. Só pra mostrar um negócio aqui, ó. Vou apresentar pro Ian Fezos o que é intolerância religiosa. Isso daqui é a Alemanha, né? Base de Alemanha Oriental, comunista. Isso daqui é a Arábia Saudita. Isso daqui é a quantidade de mesquitas que você tem na Alemanha. Isso daqui é a quantidade de igrejas que você tem na Arábia Saudita, cara. Ele tá querendo falar, esse bosta tá querendo falar de intolerância religiosa em um país cristão, sabe? A gente é mesquita. No Brasil Império, pô. A gente é igreja protestante do Brasil Império. O que esse cara tá falando, velho? Sim, tinha muçulmano no Brasil Império. Não era irrelevante, é minúscula a quantidade, mas tinha. Sabe? Revolta dos malês, caralho, a gente teve uma revolta muçulmana no Brasil. Tá entendendo? O que esse cara tá falando, bicho? Vocês acham que eles enxergam os muçulmanos como? Pra eles, a verdadeira fé, a única fé que deve ser imposta é a fé católica tradicional. Então, gente, só pra retomar aqui. Por que vocês acham que é importante pra esses caras disputarem a consciência dos fiéis? Porque a gente tá falando de uma religião... Da mesma forma que é importante pra vocês, seus merdas, disputarem a consciência de qualquer tipo de pessoa. Isso é uma guerra. Né? E eles querem vencer. Eles, né? Nós aqui, o povo tradicionalista católico, nós queremos vencer.
É isso. Religião que tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. Vocês acham que disputar a consciência dessas pessoas não é fundamental pra qualquer movimento político? Entendeu? A gente precisa da Igreja Católica. Nós precisamos. Disputar a consciência dos católicos é fundamental pra qualquer projeto político. Qualquer projeto político. É isso que esses caras estão fazendo. É por Inclusive, o catolicismo está crescendo nos Estados Unidos. Entre quem? Entre quem? Entre quem vocês imaginam que o catolicismo está crescendo, rapaziada? What will you do? Cara, o futuro é incrível. Rebuild it. Just the way it was, brick for brick. The Great... Cara, puta, mano. Eu tenho esperança com o futuro, rapaziada. Eu tenho esperança com o futuro. Por isso que esses caras, que Frei Gilson, que Paulo Ricardo, recebem tanta atenção de políticos reacionários como o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro compartilha ele. Agora é reacionário. Bolsonaro é reacionário? Um cara com 4 divórcios, filho fora do casamento? Tá? O Bolsonaro é um liberal conservador patético, não cala a boca. No Brasil, por exemplo, ainda existe bastante esse combate às alas mais progressistas da igreja. Uma das organizações que eles categorizam como esquerdista... As alas mais progressistas da igreja, a CNBB inteira. A Igreja Católica no Brasil, ela é progressista, ela é de esquerda, ela é base do PT, pô. O pessoal que é tradicionalista é a minoria dentro da igreja. E esse tchola está escandalizado. Ainda existe bastante esse combate às alas mais progressistas da igreja. Uma das organizações que eles categorizam como esquerdista é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a famosa CNBB. Dá uma olhada. Isso aqui é um post de blog, mas ele resume muito bem a maneira como os católicos conservadores enxergam a CNBB. E fique claro que são católicos combatendo outros católicos, tá? Ó só a foto que eles colocam, gente. A foto é um monte de black bloc botando fogo numa igreja. Eu vou ler uns trechos aqui, ó. De novo, é postagem de blog, mas resume muito bem o ponto de vista deles. Por alguma razão que realmente não conseguimos entender, já o tentamos e muito, os bispos da CNBB vivem em guerra contra toda e qualquer pessoa ou grupo que se atreva a adotar uma postura minimamente conservadora ou que pretenda viver a fé católica de um modo simplesmente ortodoxo, observando a tradição, com T maiúsculo, e aquilo que todos os santos ensinaram. Se não conseguimos encontrar sentido nessa atitude dos bispos, é porque eles mesmos, assim como o Papa atual, são absolutamente tolerantes para Bergoglio. tipo de tendência religiosa não católica. E isso é um fato incontestável. De uma maneira totalmente oposta àquilo que a igreja sempre creu e ensinou, desde os apóstolos até o Vaticano II, por isso que eu falei que isso aqui é um excelente resumo. Esses homens desejam e se empenham, antes de tudo e mais do que tudo, pela união fraterna entre todos os homens de toda e qualquer religião, que confesse todo e qualquer credo, incluindo ateus, e como fez questão de pregar Francisco recentemente, os hereges e os apóstatas e blasfemadores. Olha, gente, olha que coisa horrorosa. Esses malditos defendem. Tem nada demais. Eles só defendem como a Igreja Católica. Eles literalmente é literalmente um discurso pró-Igreja Católica, é só isso. Que medo! Ele falou a palavra herege, apóstata e blasfemador. Porque, vamos lá, eu sou um herege, eu sou apóstata e eu sou um blasfemador. Eu sou ateu. Tipo, eu tô combando aqui. E nada disso aqui me assusta. Os hereges e os apóstatas e blasfemadores. Olha, gente, olha que coisa horrorosa. Esses malditos defendem que todos os homens devem ter uma união fraterna. Que coisa mais maluca, não é, gente? Que coisa mais impensável. Segundo esses caras, tolerância religiosa, inclusive com outras alas da própria Igreja Católica, é ir contra o que os apóstolos ensinaram. E vocês conseguiram ver uma coisa importante aqui. Eles odeiam o Papa Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, em relação aos papas anteriores, principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II, é um cara bastante progressista. E inclusive, pra vocês verem como as coisas se convergem, como a extrema-direita e essa ala da Igreja Católica se convergem, o Steve Bannon já falou contra o Papa Francisco. Vocês acham que o Steve Bannon se importa com isso? Eu não vou fazer críticas ao Bergoglio aqui. Vocês não vão ver batendo no papo. Vocês acham que o Steve Bannon se importa com o que a Igreja Católica faz ou deixa de fazer? Steve Bannon e ultraconservadores dos Estados Unidos miram no Papa Francisco. O pontífice expressou apoio para os imigrantes e os pobres, enquanto ele estava alertando contra o nacionalismo e o capitalismo desenfreado. O Steve Bannon não tá nem aí porque a Igreja Católica faz ou deixa de fazer. Ele tá querendo se aliar a forças políticas que convergem com as suas ideias. Simples assim. E aí dá uma olhada. O que o Trump e o Bannon querem? Conclave. O próximo grande objetivo político de Trump. Não é o filme Conclave, tá? Mas tem a ver com o filme, inclusive. Permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o Conclave como seu próximo grande objetivo político. Com a participação da diplomacia americana, de deputados de base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde. J.D. Vance, vá. Eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. Rebuild it. Just the way it was, brick for Eu autorizo. Eu autorizo. Porque uma coisa engraçada, um monte de gente de alto escalão dessa nova direita nos Estados Unidos, eles estão se convertendo ao catolicismo. Um atrás do outro. Um atrás do outro.
tecnocatólicos do controle. A gente precisa de... Nossa, imagina um papa... Imagina um... Ah, deixa quieto. Vamos continuar aqui, A gente só precisa de um papo progressista, só isso. Fontes em Washington confirmaram ao UOL que os trabalhos já começaram. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Birch como o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, o gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e sua linha de atuação. Gente, um dos objetivos do Trump é emplacar um papa. É emplacar um papa reacionário, inclusive aproveitando que o Francisco tá doente pra caceta. Aí agora me diz, vocês acham que o Trump tá preocupado com tradição católica? Sabe com o que ele tá preocupado? Com o movimento de extrema-direita ocupar todos os postos que estejam disponíveis, tá? Não existe espaço vazio para a extrema-direita. Vou repetir. 1 bilhão de fiéis. Um papa tradicionalista com pautas reacionárias, com pautas atrasadas, é um elemento... Pautas atrasadas? O que é uma pauta atrasada? Hein? Defender, sei lá, os dogmas da igreja? Isso é uma pauta atrasada? Pra ele é. Você tá entendendo? Tipo, ele odeia tudo. Ele quer a destruição da igreja católica. Ele quer que a igreja católica tenha a relevância de uma ONG genérica. É isso. É só um instrumento pra esquerda trabalhar. É isso. Eu não tô nem entendendo o desespero dele. Não vai acontecer. Você acha que o Trump vai ter influência suficiente dentro da porra da igreja católica pra ter o papa republicano? Não vai, porra. A gente tá só enlouquecendo aqui. Viaja, nossa, imagina se o J.D. Vance consegue colocar um papa que não gosta de iluminação. Não vai. A gente tá falando de uma instituição de esquerda no Brasil. Que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição de esquerda no Brasil. Beleza? Cara ridículo. Cara patético. Fundamental na disputa pela consciência política em vários países. Não é só nos Estados Unidos. A extrema-direita, com um papa tradicionalista, vai contar com uma estrutura gigantesca, transnacional. Não vai acontecer. Da Igreja Católica. O que aconteceu na semana passada com a live do Frei Gilson é um sintoma dessa disputa. Esse tradicionalismo é linha auxiliar da extrema-direita. É uma forma tática e vice-versa, uma mão lava a outra. Esses políticos de extrema-direita sequer são católicos, tá? O Trump não é católico. Só que eles têm objetivos que convergem. É o J.D. Vance libera geral armamentista, e vocês não precisam acreditar em mim, a gente acabou de ver o vídeo falando sobre isso. É repressão de direitos de minorias, é retrocesso de direitos de mulheres, é relegar a mulher a um espaço social muito restrito. Vocês conhecem toda a agenda. E aí eu quero, pra finalizar, dizer uma coisa aqui. E aí, gente? E daí? O que a gente faz a respeito disso? Qual deve ser a nossa postura a respeito de... Não precisa fazer nada, vocês já estão vencendo já. Vocês têm a CNBB, vocês têm tem o PT, tem a porra toda. Religião. Primeiro, é necessário que a gente se alie com as alas progressistas das igrejas. A gente... Tipo, ele está aqui, enlouquecido. A extrema-direita está instrumentalizando o catolicismo. Ele tá defendendo que o público de bosta dele faça a mesma coisa. Só que na esquerda. É uma guerra. É uma guerra. Só que ele é desonesto ao ponto de, tipo... Eu não sei. Ele é só um canalha. Tem que se aliar com as alas progressistas da Igreja Católica. A gente tem que se aliar com as alas progressistas da Igreja Evangélica. E sem nunca abdicar de uma coisa que é fundamental para qualquer projeto político de esquerda que se preze. A defesa inegociável do Estado laico. É apenas... É muito fácil ser de direita, né, cara? Pra eu pensar, porque, cara, para um católico ser de esquerda, ele tem que se esforçar muito. Ele tem que viver numa dissonância cognitiva perpétua. Ele se odeia. Então, ele vive numa dissonância cognitiva perpétua. Ele tá servindo a dois deuses. Ao Deus progressista e à igreja. Então, ele, sabe, é muito difícil. Agora, para um cara que é católico, ser um direitista é muito fácil, sabe? As ideias acabam convergindo com muito mais facilidade. Apesar de ter um monte de pauta que a direita, quase de forma geral, defende, tipo, sei lá, catolicismo, liberalismo, todas essas coisas que batem de frente com a doutrina da igreja, ainda assim, as divergências são menores do que com a de um comunista, um esquerdista, um social-democrata. Então, é muito fácil ser um católico de direita. É muito difícil ser um católico de esquerda. A não ser que esse católico de esquerda considere Jesus Cristo um hippie, maconheiro. Que é o que, basicamente, o esquerdista... Quando o esquerdista vai falar de Cristo, Jesus, ele perdoava, Jesus era um hippie que fumava maconha, era isso. Um Estado... Igreja, nos ajude a extinguir vocês.
se preze. A defesa inegociável do Estado laico. É apenas um Estado laico que vai permitir liberdade de fé para as pessoas. Nenhuma religião pode ser privilegiada. Religião não é assunto de Estado. A gente não deve perder nosso tempo disputando pastor e padre de extrema-direita, dando isenção de imposto, dando regalia política, mas sim disputar a consciência dos fiéis. A esmagadora maioria dos fiéis das igrejas são trabalhadores, que sofrem tudo que qualquer trabalhador sofre. Não tem segredo, é trabalho se aproximando dessas pessoas defendendo pautas de... Vocês têm nojo de trabalhador. Vocês têm nojo de pobre. Vocês têm nojo de protestante. Eu fico aqui no shitpost, mas esses caras odeiam. Eles querem Eles querem... o Ian Neves quer destruir vocês, sabe? Eles têm nojo, porque o público que frequenta a igreja protestante, neopentecostal, que é o 99,99999% dos protestantes no Brasil, eles são pobres, praticamente semi-analfabetos, vários deles, sabe? É Cleide, é o Gilson, é o pedreiro, é a doméstica, sabe? Então, esse pequeno burguês nojento odeia esse tipo de gente. É gente simples. Não é nem o fudido core, tá ligado? Não é nem o fudido core. Não, é mais simples que isso, tá ligado? É uma galera completamente fudida. É a Jaqueline, é a Dona Creuza e o seu Adamastor. Essa galera que tá na igreja protestante. Esse cara odeia essa galera. Então... não, eles não estarão lá. Porque como que o PT ainda tem uma força tão grande entre os católicos e dentro da igreja católica? Porque o PT não é esses caras. O PT ainda tem raízes sindicalistas. O PT ainda é formado por muito Adamastor, por muita Jaqueline, por muito povão. O PT tem contato com a sociedade ainda. O PT tá lá, o PT ainda tem contato com a casta baixa. Os comunistas não. Eles são muito intelectuais para falar com o pobre. O PT tem muito intelectual, mas ainda assim ele tem muita base. Bom. De classe trabalhadora. Não é tentando agradar lideranças de extrema-direita na esperança de que eles um dia venham pro nosso lado. Não é uma questão de convicção, é uma questão de capital. Esses pastores de denominações gigantes não são pastores, são empresários. Os interesses deles são de classe. Ele é muito bom porque ele é muito professoral. Esses pastores são empresários. Seus interesses são de classe. Ele acha que ele é um professor, dando aula para os seus aluninhos mongóis. Só que eu vou repetir, para que fique claro. A gente tem que se aliar com essas alas sem nunca recuar na defesa do Estado laico. Sem nunca recuar nessa defesa. A posição de liberdade religiosa é inegociável. Lembra que a gente falou que não existe espaço político vazio? Exatamente. A gente tem que combater o fascismo onde quer que ele esteja. Então, a ideia do comunista é, ó, eu tenho nojo de pobre, tenho nojo de religioso. Eu vou chegar na Cleide e vou falar, ó, Cleide, vem cá. Cleide, eu sei que você é bem conservadora na sua vida privada, mas eu quero que você vote nessa candidata do PSOL que defende o aborto, a legalização da maconha e quer que sua filha vire um trans. Por favor, vota em mim. Não funciona. Aí chega o mito e fala, armas! Prender bandido! Vou votar nele. Pronto. Dentro e fora da igreja, e a gente não pode achar que todo fiel de igreja católica ou igreja evangélica é um caso de consciência perdida. Não é. Porque, novamente, a raiz de classe que está dentro dessas denominações, dentro dos fiéis dessas denominações, é intransponível. E isso não é uma coisa que a gente tá fazendo de agora, tá? É uma tremenda de uma ingenuidade ignorar o papel que a igreja católica tem, político e cultural, em países da América Latina, sobretudo o Brasil. Então o que a gente tem que fazer é escancarar a questão de classes, tá? Escancarar. Mas como faz isso se eles acreditam que o Estado tem que ser pautado na religião deles? Os fiéis nem sempre acreditam que o Estado tem que ser pautado na religião deles. Eu acabei de falar sobre o Vaticano II e como o Vaticano II defende que as pessoas têm o direito de professar a sua fé, mesmo se ela não for católica. Belezinha? Muitos fiéis são contra o porte de arma e votaram no Bolsonaro. Muitos fiéis são contra o divórcio e votaram no Bolsonaro. Como funciona a religião em países socialistas atuais? Eu não sei em todos, mas, por exemplo, na União Soviética, a primeira coisa que eles fizeram foi purgar todos os elementos da igreja ortodoxa de dentro do Estado. E eles começaram a cobrar imposto das igrejas. Boa parte dos principais líderes Matar uma galera. Expurgar é matar também. Da igreja ortodoxa se aliaram com as forças do czar e com o exército branco. Então eles foram presos, perseguidos, expulsos, não por serem padres, mas por serem aliados políticos de forças reacionárias. Tá vendo que ele mesmo faz o trabalho de impedir com que
o religioso médio goste de comunistas, pra você cara, pra você fuder com a vida de um comuna é só deixar ele abrir a boca. É isso. Entendeu? Quer ver um comuna se fuder sozinho? É só deixar ele falar. Deixa ele falar. É isso. Ora. Pera aí, ele tem uma posição. Pera, esse padre tem uma posição diferente da minha, então mate-o. Presos, perseguidos, expulsos, não por serem padres, mas por serem aliados políticos de forças reacionárias. Aí, frequentemente, isso é distorcido como intolerância religiosa. E tem gente que acredita que as políticas de propaganda dos bolcheviques eram muito radicais, porque eles defendiam o ateísmo militante. O ateísmo era muito encorajado na sociedade soviética, mas isso é porque a gente vive num mundo que tem o Estado laico, pelo menos formal, garantido na Constituição há muito tempo. A gente não sabe, ou pelo menos a gente não se atenta, a como era viver num mundo no qual a separação entre igreja e Estado não era garantida pela Constituição. Ai. É muito bom, mano. É muito bom como eles se queimam sozinhos. Os bolcheviques viviam num mundo no qual a igreja ortodoxa influenciava nas políticas do Estado, e isso era explícito. Então é por isso que eles tinham esse ateísmo militante. Oh, não, que horrível. Nossa, peraí. 99% da população é ortodoxa. Oh, não. A igreja ortodoxa influencia no Estado. Oh, não. Que absurdo. Nossa, nossa. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Oh, não. Não. Errado. Não, isso é muito errado. Então tem que ser ateísmo militante, ateísmo de Estado. Tem que punir religiosos. É isso. Eles viviam em outra realidade, gente. A maneira como a igreja ortodoxa se imbricava com a estrutura política do czarismo era muito mais... A gente não sabia onde uma começava e outra terminava. Então, os bolcheviques eram ateus militantes por conta disso. O impacto que a igreja ortodoxa tinha na sociedade deles era muito mais profundo. E muda muito de sociedade pra sociedade, tá, gente? Na Coreia Popular, o ateísmo é, digamos assim, a identificação mais comum. Só que em Cuba, acho que quase 70% da população é católica. Depende. Formações culturais diferentes. Cuba foi uma colônia espanhola que era uma potência colonizadora, uma potência imperial católica. O catolicismo era fundamental para a manutenção dos impérios português e espanhol. Por isso que é tão frequente essa profissão de fé na América Latina. Por isso que a formação religiosa e cultural dos Estados Unidos, por exemplo, é muito distinta. A filosofia marxista não é ateia? O que significa uma filosofia ser ateia? Sabe por quê? Porque ateu tem a ver com crença. E a filosofia marxista ela não tá muito preocupada com o que as pessoas acreditam ou não. Ela tá preocupada com uma análise material da realidade. E o que a filosofia marxista analisa a respeito da religião é que, tendencialmente, numa sociedade comunista, a religião tende a se tornar marginal. Ela tende a ficar cada vez menos frequente, menos prática. Ou seja, pro direitista médio pegar isso e falar, no comunismo, você vai ser proibido de professar sua própria fé. Pronto, trouxe o cara pra dentro. Porque no fim do dia é isso que eles querem. É isso. E os ópio do povo, blá blá blá. Os socialistas apresentaram essa tendência, de fato. Agora, a filosofia é ateia? Acho que isso não é nenhum adjetivo que cabe a qualquer filosofia, sabe? Bom, gente, eu vou dar os recados finais aqui. Se você quiser contribuir com o canal, todos os recursos estão indo pra melhorar tanto as qualidades técnicas quanto a frequência dos vídeos. Que pariu, só vídeo. Bom, resumo da ópera. Você acabou de assistir 2 ateus falando de igreja católica. Maravilhoso. Incrível. Só aqui que você vê um negócio desse.